Bom, eu vou gravar um vídeo agora de uma sessão de NL10. Eu tô jogando já faz algum tempo aqui, eu tava ajustando algumas coisas, então eu já joguei um pouco as mesas, cerca de umas 500 mãos. Só que eu também troquei de mesa, então não dá pra ter tanta noção assim dos jogadores. Bom, vamos lá. Eu vou chamar a mesa superior do lado esquerdo aqui de mesa 1, superior do lado direito mesa 2, inferior lado esquerdo mesa 3, inferior lado direito mesa 4. Falar um pouco sobre as estatísticas aqui. Eu vou pegar a mesa 1 como exemplo para falar. Eu vou falar desse primeiro usuário aqui do lado esquerdo superior que está com uma notinha Beto Poker. Bom, primeiro é o nome dele. Essa segunda estatística aqui é o fator de agressividade dele. Essa segunda aqui que tá, essa terceira que está em amarelo é o número de mãos. Essa primeira da linha de baixo aqui do meio é o VPIP. A segunda, que está com o valor de 16 aqui, é o pré-flop raise. A terceira é o Ent to Showdown. E a quarta é o On at Showdown. Aqui na linha de baixo, essa primeira aqui é Steal no geral, quanto que normalmente ele faz o roubo, né, nas posições de roubo. Fold to Steal, 3-bet e Fold to 3-bet no botão. Isso aqui foi uma dica que eu peguei uma vez num vídeo do Royal Salute. Você clica nessa estatística, ela te dá algumas estatísticas interessantes aí referente ao jogador. O quanto que ele folda para tribet em cada posição, o quanto ele tribeta em cada posição, forbet dele, squeeze, fold para tribet no geral. Então é uma estatística aí bem legal, ajuda bastante na hora de jogar. A estratégia que eu estou usando é uma estratégia bem tight, straightforward, ou seja, eu vou jogar mãos boas em posição, mãos que vão me dar trinca, dois pares alto, top par com top kicker ou no mínimo um kicker bom, tirando algumas raríssimas exceções. Então não vou inventar muita moda. Eu vou jogar esse range aqui que eu já venho definindo ele já faz um certo tempo. Eu jogo NL25, agora no momento eu estou gravando o vídeo na NL10. Só que uma coisa que eu diria entre de NL2 até NL25, eu diria que talvez isso comece a mudar um pouco mais na NL50, que eu já joguei também, não estou jogando atualmente, mas não precisa inventar história. Esse negócio de tribet light, que é modinha, e levelar o cara pra saber se ele tá te tribetando light toda hora, tal, isso aí vai fazer você a ler mãos erradas, a jogar um modo meio spewy. Você vai acabar colocando dinheiro demais onde não deveria. Então eu não vou jogar assim dessa forma. Aqui eu dei um raise para isolar. O cara tem baixa fold para ser bet no flop e folda metade das vezes da ser bet no turn. Eu não vou dar ser bet aqui não, eu não acertei. Até poderia, para ver como ele reage, mas eu prefiro dar um check flop bet turn, cerca aí de quase um pouquinho mais que meio pote. Precisa passar uma vez a cada duas aqui, ele já folda 50% no turn, então já é uma jogada a longo prazo que não é tão lucrativa, mas é no mínimo break even, então tá bom. Aqui é parte 5, eu não tenho posição.
Ao passo que eu não vou dar tribet com essa mão, eu poderia. Muitos dizem pra dar fold contra regular, tribet ou fold. Esse limite eu acho que você não precisa disso, não. Você pode jogar por 7 mine. Eu tenho mais de 100 big blinds, ele tá deep. Então se não é um pote de tribet nem nada, é um pote comum, eu vou jogar tentando acertar. Porque eu não posso ficar fazendo isso sempre, sem pensar por que eu tô fazendo isso, entendeu? Nem sempre eu vou dar esse call. Se eu ver que é um regular que joga bem mesmo, que é bem difícil nesses limites, mas já tem uma boa noção, pode ser que eu abra uma tribet light, mas eu tô preferindo dar tribet por valor. Quando eu digo tribet por valor, eu digo o seguinte: mãos como 9-9, rei dama, mais e valete, que vai flopar. Muitas vezes o par aqui vai flopar trinca. Eu vou pegar um par maior, vou ganhar, uma trinca menor e vou ganhar. Muitas vezes vai flopar top pair quando me derem call. Os caras tendem a achar que, como estão dando muito tribet light e tal, você sempre está fazendo isso light, começam a te pagar mais light. Porque a tendência dos caras não é te forbetar, é te pagar mais. Se eles ajustam ao invés de forbetar, eles ajustam em pagar. Então eles pagando essa mão aqui de tribet tem uma boa equidade aí contra o range de call, de donk, call station, que não gosta de largar. E esse call tribet aqui, ele pode ser maior que isso. Por exemplo, aqui um rei dama, 9-9, talvez esse próprio range 7-5. Mas isso aqui vai depender muito. Eu vou começar a dar call com esse range aqui se me trebetarem demais. Significa que se estão me tribetando demais, eu nem sempre essa pessoa vai ter mão boa. E aqui eu já tô com as mãos semi prontas, no caso dos pares altos, vai sempre flopar a maior parte das vezes vai flopar uma coisa legal. Talvez com uma carta alta, mas isso não é necessariamente ruim. Quando flopar um ás, um rei, uma dama, um valete, boa parte das vezes aí eu vou estar com top par. Vou dar um call na c-bet no flop e ver como que o jogador se comporta. Se você for ver a média de... que eu vou dar raise, mini raise, o jogador aqui, um pouquinho mais de mini raise, o cara tem na mesa 3, ele tem 20 blinds aqui, 21 blinds, então não tem porque eu tentar roubar alto. E também carta brother e conta donk, mesmo fora de posição, acho que dá pra fazer dinheiro. Então dou mini raise, se me voltar eu largo, não tem problema nenhum. Se eu tivesse um stack maior eu já pensaria, talvez eu jogaria diferente, não sei. Então voltando sobre o raciocínio. Então se você for ver, a média entre call e raise aqui na tribet é 5.85. Se jogar uma estratégia bem tight, eu não aconselho você jogar isso aqui cegamente. Tem situações que você pode adequar o jogo de uma forma um pouco diferente, por exemplo, tribetar suited connectors e tal, mas de uma forma geral e uma recomendação assim bem forte de quem já apanhou muito com isso é você achar que toda hora você tem que tribetar light com suited connector baixo ou suited connector alto, e às vezes você tá fora de posição. Não é bom você jogar fora de posição normalmente. E para você tribetar light fora de posição nesse tipo de stacks aqui de limites, eu acho que não é uma jogada muito interessante, não. Você vai se colocar mais em situação que você vai poder potencialmente perder dinheiro do que ganhar. Aqui eu tô falando um pouco sobre a 4bet. 4bet mini raise sem big blind, é uma estratégia de 100 big blind, ou seja, você está jogando deep. Eu digo para não inventar muita história. Aqui na mesa 1 eu vou dar uma tribet, eu tô fora de posição, então eu vou procurar fazer uma tribet um pouquinho maior. Aqui rei 2, apesar de eu ter pouca mão do oponente,
É rei 8 e 4, é um bordo meio seco. Eu vou preferir dar uma continuation bet, ver como ele se comporta. Aqui também é outro bordo seco. Eu vou de check também. Se ele me deu call com cartas altas, ele não vai largar nem nada. Então eu vou tentar jogar um jogo bem tranquilo. Aqui ele deu check, quase mini raise. Ao passo que é uma jogada ruim pelo valor que ele fez. Também representa força. Então não vou pagar não. Como eu falei, jogar uma estratégia bem sólida, sem inventar história. Aqui eu dei check, o cara deu lead. Deu lead não, né? Na realidade ele está em posição, ele apostou. Nem sempre isso significa fraqueza, ainda mais uma aposta dessa. Vou dar fold. Quando eu tiver mais informação contra ele, eu vou apostar mais. Se tivesse cartas altas aqui, ou draw, pra flush, 10 e valete, um monte de outros boards, eu poderia dar uma second barrel pra ver o que ele faz, mas tô fora de posição, não tenho muito metagame contra ele, eu não vou inventar história não. Aqui eu vou dar um raise de 3x, não muito contente com esse donk na minha blind, na mesa 3, mas esse aqui ele tá deep stack também, então eu vou mirar ele. Quando esse aqui começar a me voltar mais, eu penso aí o que eu vou fazer. Esse rei 10 abrindo de MP não é uma mão muito boa não pra você dar call. Que beleza, muitas vezes ela vai te dar um par, mas você vai estar dominado, porque o range aqui do MP tende a ser mais tight. %, até que nem é tão tight assim. Vou dar fold aqui. 24%. Vamos pegar aqui. Eu acho que é uma situação talvez meio close. Contra rei 10 off. Fold aqui na mesa 3. O small, o short stack aqui deu tribet. O cara deu cold call. Por isso que eles já estão verdinhos, já estão com status de donk. Então eu vou dar fold, vamos deixar eles mostrar a mão aí, vamos ver o que acontece. Essa mão aqui, vamos ver. É mais ou menos o que eu imaginava até um pouquinho mais aqui, próximo de um coin flip, que é praticamente um coin flip. Mas como eu disse, o oponente abriu o raise. Eu prefiro não dar call com esse tipo de mão, prefiro dar call com uma mão para acertar um 7 e jogar por stack, ou cartas mais altas. Bom, aqui o short stack abre raise. Ele tem um pré-flop raise bem baixo. Normalmente ele faz isso, então teoricamente ele faz isso com mão boa. Eu vou dar um belo de um squeeze aqui, eu tô fora de posição. Tem outro short stack, tem donk que deu call. Quero extrair o máximo que eu puder dessa mão. Se eu levar o pote aqui também já tá bom. Eu ganho 5, mais 10, 15, mais 90, $1,05. Muitas vezes eles vão chovar por cima, vão dar call. Aí tem um pouco pra trás, eu vou já beto aí. Como ele tem pouco, eu posso betar 2/3. Normalmente eu betaria entre 2/3 e 3/4. Eu vou betar, se ele der chove tá pago. Então eu extraio bastante, assim, não precisa fazer slow play, entendeu? Rei, assim, não faz slow play não. Rei, ais. Não vou falar pra você nunca fazer um slow play. Só que é a exceção da regra mesmo. Te diria que você vai fazer isso quando você tiver ais, rei, 5% das vezes esse slow play contra certos oponentes depois de um metagame aí muito grande. Então é desnecessário, ainda mais nesse tipo de limite aqui. Volto a falar, quanto menos inventar, melhor. O pessoal acha que tem que começar a jogar muito contra o pessoal. Você pode olhar aí, se você joga seu small blind, big blind, VPIP, preflop raise está muito alto.
É posição que você perde dinheiro. Lembra que no poker o dinheiro ele corre em sentido horário. Então, por exemplo, eu estou aqui no dealer, né, aqui no exemplo da mesa 3 que eu estou abrindo o rei valete. O dinheiro ele tende a correr a partir do small blind que está fora de posição em sentido horário. Justamente porque posição influencia muito. Informação é dinheiro, né? Tanto no poker quanto na vida real, dependendo da informação. Então realmente não inventa história. Joga um poker bem simples, bem straightforward. O que eu aconselho: não consegue jogar 4 mesas, joga 2. Pensa bem sobre as jogadas. O importante no começo, quando você está em micro limit, TNL 25 aí, não é você colocar tanto volume. Às vezes você quer colocar volume para liberar bônus, ou você quer colocar volume para liberar reiki. Você fica pirado nessas histórias, às vezes você quer recuperar no reiki. Eu sei porque eu já passei por tudo isso. E ainda sou jogador de micro limit, TNL 50. Então acabo passando por isso, mas eu tô fazendo vídeo justamente para poder reforçar esses conceitos com jogadores. Eu tenho aqui meu Hold'em Manager. Eu não vou ficar entrando muito em detalhes dele agora aqui, mas eu tô pra cima. Na NL10 eu tô cerca aí de 2 Big Blinds, 2,5 pra cima. Então assim, não é aquele big winner, mas nessa estratégia aqui é uma estratégia bem sólida. Aí você, conforme você vai estudando, você vai soltando o jogo, você consegue perceber spots melhores. Então começa jogando aí 2 mesas, procura analisar cada aspecto das mãos. Joga concentrado, não joga vendo TV, nem navegando na internet, nem nada. Se você tem a tendência em dispersar a atenção, joga menos tempo. Faz sessão de meia hora, 40 minutos. Aí você viu que você começou a dispersar a atenção, o jogo não tá tão legal assim, dá um tempo. Eu vou comentar aqui a mesa 2 agora. Eu tenho 9-4 contra um jogador que paga muito, mas eu tenho posição sobre ele. Eu vou dar um raise, poderia ser de 3x, mas ele paga muito, ele não vai largar quase nada quando ele faz isso. Então eu não quero ficar gerando um pote muito grande pré-flop. A menos que eu tenha mãos boas, aí eu posso apostar 3-4 vezes que ele vai pagar. Eu vou continuar dando c-bet e levando no flop. Tenho 99 mãos dele. Ele dá fold pra c-bet 30% das vezes. Provavelmente não vai largar aqui. E ele dá fold pra c-bet no turn metade das vezes. Em 2 amostras também é pouquíssimo, não dá pra ter muita noção. Aqui na mesa 1 eu vou dar um raise de 2 vezes e meio, porque os dois jogadores nas blinds são tight, eles foldam muito e tribetam pouco. Então é uma mão que, se eles resolverem me pagar, eu posso estar dominado, só que eles estão fora de posição. Então eu vou apostar pouco, não por medo não, por poder controlar o pote pós-flop, não ficar gerando pote tão grande aí, fazendo pote contra. Eu acertei top par com kicker bem razoável. Ele só me deu call, não deu tribet. Esse tipo de jogador, quando dá tribet, normalmente é mão boa. Quando dá call é mão forte. Esse Ais ele acerta sim o range de call dele. Esse Ais acerta bastante combinação aí de Ais e valete, Ais e dama, que talvez ele não tenha tribetado. Mas eu não vou deixar de apostar não. Eu acho um erro deixar de apostar aqui. Eu cobro de flush draw, pares de 10, 9, 8. Não tem só Ais nesse range dele também. Aqui na mesa de baixo, um jogador short stack abriu small versus big. Eu acertei top par, eu vou atolar com ele. Acho que o meu Ais aqui na maioria das vezes está em melhor forma. Ele beta muito draw, muita coisa, então não tem segredo. Mesa 1, vou abrir raise 3x padrão. A mesa 2 aqui, ó, por exemplo, esse cara aqui que tá no Big Blind, ele tribeta pouco. Folda razoável,
Aqui também ele tribeta pouco, folda razoável. Poderia tentar abrir um raise, ganhar os blind, mas como eu disse, vai por mim. Esses limites você não precisa ficar ganhando blind desse tipo de jogador dessa forma. Espera acertar uma trinca, uma mão tipo isso daqui e vai pra cima. Mesa 4 eu tenho uma trinca, eu vou pra cima porque tá um bordo drawing. Aqui eu tomei dei raise, tomei tribet, tomou cold call. Eu vou atolar, já vou dar chove por cima, a chance de um dos dois pagar é grande. Aqui o short stack me voltou, eu fulei e ele fulou maior no river. Quando eu coloquei o dinheiro no flops, eu tava ganhando muito dele. Realmente ele teve muita sorte, mas a sorte não acompanha o jogador a longo prazo. A sorte acompanha quem joga bem. Por incrível que pareça, a sorte acompanha quem joga bem. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, vamos pegar aquela mão e vamos calcular no poker stove. O board ele tem rei clubes, 5 clubes, 3 diamond. Rei clubes, 5 clubes, 3 diamond. 3 hearts, 3 copas. Eu tenho 3 clubes, 3 diamond. E o meu adversário tem rei espada, 10 hearts. Rei de espada, 10 hearts. Bom, tenha noção aqui a equidade da minha mão. 98% contra a equidade da mão dele. Mesmo quando ele trinca e eu fulo, obviamente a full é maior que a trinca, eu ainda estou na frente dele, mas melhora. Vamos ver exatamente aí para quanto que vai essa melhora. Ele vai para cerca de 15%, que é muito pouco. Então, assim, em resumo, ele de fato deu muita sorte contra a gente. É um super dom que não tem noção nenhuma de posição, só olha as mãos dele. Então aqui por exemplo é uma mão que normalmente eu não faria nada dessa posição, mas 2 donk, short stack, poderia talvez abrir mais aqui para 60, 65, mas eles pagam e eu não quero ficar girando pote muito grande contra 2 donk, que pode querer me chovar aqui num 8 e 9, isso acontece. Se eu tiver certeza que ele está fazendo isso, é óbvio que é mais EV da call, só que cabeça de donk é que nem bunda de neném, você nunca sabe quando vai vir merda. Então vamos fazer um jogo bastante seguro. Você vê que eles dão limp, call. Esse Ás, ele tá mais no meu range de raise do que no range deles de call. Só que são donkeys. Eu acredito que nenhum deles não larga nada do que eles acertarem, nenhum draw que eles possam ter. Apesar de ser muito instigante eu dar essa continuation bet. Como eu falei, eu vou fazer um jogo bem straightforward. Eu não acertei, eu tô contra 2 donk call station. Eu vou dar check e desistir da mão se ela não melhorar ou se eles começarem a dar muita agressividade nela, muita aposta desnecessária. Pode ser que tenha uma mão ou outra que eu não comente para dar ênfase numa mão, numa determinada mão que já esteja ocorrendo. Então eu não vou, se eu der ênfase numa mão, que eu acredito que o assunto que eu estou falando é mais importante no momento ou no geral do que uma mão ou outra. Que é fold, ele aposta forte contra 2, como eu disse é dom. Que é call. Tenho que pagar um blind e meio, eu tô contra 3. Tá todo mundo de stack. É uma mão ruim com certeza, mas todo mundo de stack. Eu procuro pensar que eu vou, é uma mão fácil de jogar. Eu não vou jogar, por exemplo, um top par, criando pote grande. Vou jogar 2 par pra cima aqui, trinca,
flush com muito cuidado, então beleza, eu paguei um blind e meio, mas eu nem tô tão fora de posição assim. Apesar de estar fora de posição, ainda tenho posição sobre um. É uma mão que dá pra jogar, é ok. Se você der esse call, você não jogar ela hit ou fold no flop, você não vai perder dinheiro não. Você pode até ganhar algum dinheiro com ela. É bem ok, então não tem... É só não fazer graça, né? Por exemplo, de novo voltamos na mão aqui. Teoricamente, com essa estatística, esse jogador ele vai largar muito. Ele não tribeta aqui pra defender. Tribet de small blind, big blind, ó. Ele não tribeta. Mas também é uma amostra pequena, 103 mãos. Você vê que se você pegar essa oportunidade aí de ter raise, ele teve raise enquanto ele era small ou big aqui uma vez, aqui 6 vezes. Às vezes ele até tribeta um range parecido com isso daqui e não teve oportunidade de tribetar. Então assim, dá pra roubar, dá pra explorar aqui, dá. É o caso da gente, dá pra explorar também. A gente, o que eu digo assim, dá pra gente ser explorado, mas nesse limite eu acho muito mais tranquilo você focar em ganhar pote grande, pós-flop, saber jogar bem contra donk, contra regular, do que ficar se preocupando muito em defender dos blinds. Se você fizer uma estratégia que você nunca joga dos blinds, só joga a mão muito bem forte, eu iria dizer, né, mas mãos forte pré-flop e mãos forte pós-flop. Mãos forte pré-flop que eu digo, se você jogar aqui eu vou dar fold na mesa 2, aqui eu vou dar call na mesa 4. Se donk deu call, mas vai ter uma certa equidade. Mais uma vez a situação de um blind e meio. Aqui é uma mão que eu tenho uma carta over da maior carta do bordo, tenho gut shot, tenho backdoor straight draw. Se ninguém tiver um par maior que valete, ou valete, ou 10 na mão, que eu acho que não tem, senão não teriam jogado de forma mais agressiva. O 9 também me ajuda. Eu vou dar check, vamos ver como que ele se comporta. Ele deu check. Agora o 7 me ajuda, a dama me ajuda, mas eu não tenho odds. Quem tá dando lead é o donk, tá dando uma donk bet, ele tem pouco pra trás. São um tipo de mão que, por mais que de repente você, por qualquer motivo maluco da vida, possa achar tentadora jogar, dá fold. O dinheiro não vem de mão assim. O dinheiro vem de mão daquelas, que nem vocês viram lá, daquela situação da trinca, que eu fulei e depois eu acabei perdendo pro turn e pro river. Então pode dar fold naquelas mãos tranquilamente. Aqui o CO ele dá raise 40% das vezes, mas também a amostra é pequena. Eu tenho Ice Rei, uma mão boa aí pra dar um squeeze. Eu tô com uma imagem, acredito que tight, então é bem capaz de respeitarem. A não ser esse donk, ele pode dar call nesse squeeze tranquilamente, ou até chovar achando que eu tô roubando. Então é uma jogada positiva. Aqui o jogador, o MP, faz mini raise fora de posição. Eu já costumo achar que é donk nesses limites. Aqui, por incrível que pareça, esse AK eu não vou pagar não. Eu perdi a ação aqui na mesa 3, eu ia squeezar de novo. Esse AK eu não vou pagar não. Você pode falar, ah, mas você tem overcard, um monte de coisa. Beleza, eu tenho overcard. Se ele tiver qualquer par, se ele acertou qualquer pedaço desse bordo aqui, se ele tem flush, draw pra sequência, ele tem equidade contra a minha mão e ele é donk, eu não vou conseguir representar, a menos que eu acerte um Ás, um Rei, eu não vou conseguir representar nada contra ele no turn. Então prefiro desfazer essa mão, por mais doída que seja. O dinheiro também não vem de mão assim. Squad 3 aqui eu vou dar fold, eu tô fora de posição. Quem tá abrindo é donk, mas ele tem stack quebrado, abriu 14 big blind.
péssimo jogador, né? Esse tipo de cara aqui, o esquema é você não se desesperar, não ficar tentando se levelar ele, ficar chovendo mão ruim. Espera a mão boa, toma o stack de uma vez, tá tudo certo. Aqui na mesa 1 é uma aposta fraca de um donk. Poderia dar call, talvez tribet. Vou dar fold. Eu não tenho muita informação do que ele faz. Ele pode estar usando essa estratégia de short stack aqui, mas ele tem 44 blinds aí, eu não vi ele jogar, então eu vou preferir dar fold algumas vezes, colher mais informação e se for o caso, começo a jogar contra ele mãos mais light, tipo As 9 dos blinds. Como eu disse, blind é mão que se você não jogar, você provavelmente vai fazer dinheiro não jogando elas e jogando sua mão em posição. Você só jogando os blinds com mão forte, você faz dinheiro nesse tipo de limite. Então deixa pra ajustar o jogo quando você precisar. Quando você precisar, você já vai estar ganhando dinheiro suficiente para pagar um coach, você já vai pegar uma aula mais específica. Aqui mais uma vez, na mesa 3, eu tenho um par de 3, call por 7 mine, tô jogando contra 2 donk deep stack, é uma mão boa. Acertei uma fula. Aqui eu vou dar lead, eu vou apostar pelo seguinte: como são donkeys, normalmente se eles têm par mais alto aqui, eles tendem a não dar crédito, podem pagar, chovar, fazer uma série de coisas. Você pode falar, beleza, você tá super forte contra 2 donk, deixa os caras fazer alguma coisa, faz um slow play. Essa é uma mão excelente para slow play, realmente. Mas micro limit eu prefiro, como eu falei, vou falar mais uma vez, jogar straight forward. Se ele tiver as rei, dama, 10-10, ás e rei, ás e dama, os caras vão pro chão, então não precisa ficar se preocupando em fazer slow play contra donk, não. Slow play você deixa pra fazer contra regular em limite um pouco mais alto. É muito difícil você pegar um regular muito bom num limite desse aqui, que você vai ter que ficar fazendo esse monte de jogada complicada. Então não é daí que vem o dinheiro também. Aqui eu vou dar c-bet, 2/3 do pote. Esse Ás não é uma carta ruim pra mim, porque ele tá muito no meu range de bet para second barrel. Então, por exemplo, uma coisa que o pessoal que joga tende a fazer é dar float. Ele não tinha posição sobre mim para dar float, mas nesse limite os caras dão float mesmo assim. Ainda mais em bordo dobrado, eles tendem a acreditar que você não tem nada. Eu dou c-bet second barrel, acho bastante lucrativo. Vou dar um raise padrão, 3x aqui do MP. Aqui eu dei tribet na mesa 1, o TG abre, eu aposto, ele dá cold call fora de posição e eu vou apostar aqui um 3/4 do pote. Tem o Ice Rei, top par, top kicker. O cara só me dá call e check muito rápido. Eu vou dar bet 2/3 do pote, porque o pote já tá alto. Até então a jogada aqui pra mim tá mostrando carta que ele não quer largar. Talvez As 10, As 9, As valete, As dama. Ou nem isso, um draw, alguma coisa assim. Então eu vou cobrar. Eu vou cobrar forte, vou jogar uma estratégia agressiva, porque eu quero extrair o máximo de valor quando eu tiver forte mesmo. Então se eu só jogar minhas mãos por valor, eu não vou conseguir extrair sempre delas. Aqui por exemplo, small blind versus big blind. Ó, tribet e o small blind, ele tem 6% de tribet no small blind. 6% de tribet no small blind, vamos pegar aqui.
calcular esse range. A equidade dessa mão de tribet dele, 6% versus Ás e 10. Aqui eu tô fazendo um range do que eu tô vendo, mas poderia ser 6%, não significa necessariamente que é esse range. Pode ter algumas mãos light aqui também, mas é um bom parâmetro. Minha mão mais uma vez está under the dog contra o range de tribet desse jogador, cerca aí de 36% das vezes. Como eu disse, micro limit, tenta jogar a mão straightforward. Por exemplo, ó, vamos pegar o range dele e vamos ver aqui um range que eu coloquei call de tribet. Valete, valete, Ás e dama. Se você jogar esse range contra o range dele de tribet, %, valete, valete, Ás e dama, valete, valete mais, Ás e dama, off mais. Melhor fazer assim. Não consegui, não sei qual motivo. Com aquele range de call, eu sou... é um coin flip, sou ligeiramente favorito, mas já é uma mão jogável. Aqui na mesa 4 eu vou dar call. Eu não vou dar call pra acertar top par, top kicker. Top par, top kicker não, desculpa. Top par de 10, top par de valete. Vou dar uma mão contra 2 aqui, eu vou dar call pra acertar 2 par. Par mais queda pra sequência, queda pra flush. Esse tipo de mão tem que ficar muito claro quando você joga fora de posição. Talvez poderia dar um squeeze em limite mais alto, mas eu tô fora de posição contra 2. Não tem por que eu ficar inventando moda aqui. Vou dar fold nessa mão. Aqui a gente vai acompanhar. Deu uma c-bet, fold pra c-bet. Esse jogador só pagou. Num bordo desse dá um raise. Eu já começo a acreditar aqui que ele tem uma trinca, alguma coisa assim, porque ele só pagou contra 2, ele é tight. 19-14. Aqui na mesa 1 eu vou dar call. 3 e 6 não é uma mão muito boa, mas dá pra eu dar call em posição. Às vezes eu ganho free card aqui, acerto um 5, ele não dá crédito e eu consigo stackear, apesar do pote estar baixo. Poderia dar tribet com essa mão, mas desnecessário. Também não vou querer inventar, eu vou querer mostrar o showdown aqui. Talvez eu ganhe até de um Ás e dama, Ás e valete, rei dama que desistiu, não sei. Como eu falei, eu não vou voltar ele porque ele paga com esse Ás e rei. Se eu não acerto, eu vou dar a carta pra ele, vou dar a ficha pra ele, então é melhor jogar tranquilo. Que o jogador entra fora de posição na mesa 1. Ele entra pagando os blinds fora de posição com um stack 40 big blind aqui, 41 big blind. Horrível essa jogada dele. Esse jogador ele não tribeta muito, apesar de eu estar fora de posição contra o short stack. É uma mão que quando acertar contra o range de N2, que é ele entrando aqui, é um range de N2, o 9 valete suited vai jogar muito bem. N2 contra 9 valete suited. $55 a 44, você vê que vai jogar, não é tão bem assim quanto eu pensei, mas é uma mão boa, tem uma equidade.
Tá certo que o range dele de call não necessariamente é N2, mas os jogadores nesse limite às vezes dão call com N2 mesmo fora de posição, porque eles sabem que você tá isolando. Então não se surpreenda com isso. Por isso que eu falo pra jogar sua mão acertada. Você vê que a estratégia ela é bastante simples. Assim, ela não te coloca em situações delicadas, complicadas. Vai ser uma vez ou outra, um spot ou outro. E quando você se vê nessa situação delicada, eu vou te dar um resuminho que é o seguinte. Antes eu vou falar aqui da mesa 2. O jogador paga fora de posição, dá uma donkey bet baixa. Eu vou dar tribet nele. Muitas das vezes ele vai largar e aqui essa combinação tira muito flush da mão dele. Eu sei se eu transformo minha mão em blefe e aposto, ou se eu tento mostrar. Vou dar check, vamos ver como ele se comporta o river. Aqui no 10 e 8 eu preferi largar, eu tinha short stack, donk no big blind. É uma mão que vai me dar aqui muito draw. Eu não quero jogar draw, eu quero jogar top par, 7, 2 par. Então é mais difícil acertar 2 par, então eu prefiro não jogar. Bom, aqui você vê que na mesa 2 eu dei check e ele veio apostando babando. Esse é um tipo de jogada que mostra muita força. Eu vou dar fold e eu volto a mão e comento. É uma jogada que mostra muita força pelo seguinte. Vamos analisar a mão do Donkey aqui. Eu dou raise, ele dá call, fora de posição. Desculpa, eu tava olhando a mão aqui, eu perdi essa. Acabei dando call. A regra para acertar a trinca é que o jogador tem que ter 10 vezes para trás o valor que ele apostou e que eu paguei. Então, por exemplo, eu paguei 30. Teoricamente eles teriam que ter 40, 30 a mais, né? Eles tinham. Mas não é spot muito bom, não. Eu paguei porque eu tava contra 2 jogadores. Tem donk nas blind. Os small blinds, vendo que tem pot odds, provavelmente pagaria. Minha mão não ia me colocar em situação difícil pós-flop. Basicamente trincou, vai pra cima ou fold, então. Mas é ok largar também. Voltando a falar sobre essa mão, vou dar um replay nela aqui, tentar comentar um pouco mais. Eu dou raise, o jogador dá call. Aí ele dá lead num bordo que é muito draw. Tem muito draw aqui, acerta muito a mão dele de call, de donk que dá call. 2 pares, 7 e 6, 7 e 10, 10 e 6, qualquer tipo de mão, 9 e 8, qualquer mão suited também. Então é mão que eu tenho que não necessariamente dar crédito, porque isso aqui nem sempre mostra força, às vezes é fraqueza, ele está tentando acertar alguma coisa. Eu dou esse raise aqui nele, porque se ele está num draw, minha mão tem uma equidade boa contra a mão dele aí. Na mesa 4 eu vou tentar me isolar contra o donk. Eu tenho posição, eu tenho um par. Aí eu dou raise, ele me paga, bate o meu eyes, mas dá flush. Ele dá check. Eu dou check behind, porque se eu aposto, eu não vejo extraindo muito o valor dele. Apesar que ele paga com um monte de coisa, ele paga até com 2 de paus aqui, eu tô perdendo com 2 de paus. Aqui esse Ás e 6 eu já vou logo pro chão com ele. Na mesa 1, não vou ficar de gracinha não. A maior parte das vezes o Ás já tá na frente do range dele. Ele achou um Ás e valete. Acontece. Aqui bet 2/3 do pote, mesa 3. Aqui é uma mão de tribet. Dame rei, ela não joga tão bem fora de posição, mas ela, pra tribetar, ela tem um valor razoável, porque tem alguns blockers. Vou dar uma tribet um pouquinho maior, porque eu tô fora de posição. Na mesa 3 eu dei uma c-bet.
porque abriu draw pra sequência, pra flush. Eu tenho top par, um kicker bom. Vou dar um second barrel. Contra esse jogador aqui, na mesa 1, eu não tenho muita estatística. É uma mão que acerta o range dele aqui. Mas eu vou dar uma c-bet sim nesse bordo. Dá uma c-bet um pouco menor porque ele é donk, ele tende a pagar com qualquer coisa. Mas acho que tem muitas mãos boas para eu blefar no turn. Cartas como qualquer 3, qualquer 4, que me dá gut shot, qualquer carta de paus, qualquer ás, qualquer rei, qualquer dama. Então são mãos que são boas para eu apostar, tem um certo valor. Estaria ok também o check behind ali, não mata ninguém. Bom, não sei qual o tamanho que tá esse vídeo, mas eu vou encerrar ele aqui logo mais. Que o Donk tem pouco fold, minha mão não tem tanta força. Preferi dar check e apostar aqui qualquer flop. Bordo seco. Aqui eu dei raise, isolei o donk, bateu top par, top kicker, queda pra flush. É uma mão que eu vou contra qualquer um deles pro chão. Por mais trincado que eles estejam, tem uma trincado ou 2 par, tem uma bela de uma equidade. Tirando que eles vão pro chão aqui com mão pior. Rei dama, rei 10, valete ás, então não são todos que vão pro chão com esse range que eu falei, mas esse por exemplo vai. Esse aqui provavelmente. Então é mão que dá pra jogar legal. Mesa 2 eu dei raise e bateu 5, 7, 8. O cara dá lead. Eu vou dar call em posição. Tem o backdoor flush draw, tem o overcard e tem a posição. Acho que tá ok. Aqui mesa 4 eu vou continuar dando bet. Acredito que se o jogador tem alguma carta mais forte ele me volta. Mesa 2 eu vou apostar tentando extrair, não sei, de alguma mão que quer dar um hero call, alguma coisa assim. Talvez um 6 eu tô perdendo, 10 eu tô perdendo. Eu vejo muito draw na mão dele. Talvez seria uma value bet aqui, mas talvez eu bet e tiro as mãos que eu tô perdendo e as mãos que tá ganhando, tipo um draw me paga. Vou dar check behind. Eu iria comentar sobre uma possível trinca, mas esse bordo ficou bastante esquisito, tanto pra mim quanto pra ele. Preferi jogar aí mais padrão, não check behind aqui, mas talvez coubesse sim um bet river e esperar um hero call. Também não é daí que vem o dinheiro. Sim, claro, sempre vem de jogadas que você ganha, mas não é um tipo de jogada que você vai ganhar muito dinheiro. Então assim, tudo bem se dar um check behind. Aqui eu dou um raise mais tranquilo. Eu tô contra aqueles dois jogadores que eu falei, tribetam um pouco aí, mas eles não jogaram não me forçaram muito, então eu tô jogando numa boa contra eles. Agora eu tomei o primeiro tribet que eu me lembre, o Small Blind me tribetou e o Big Blind deu code for bet aqui. É uma mão que mostra muita força. Aqui mesa 1 eu vou dar c-bet. Se ele não tem o Ás, eu ainda jogo pelo 10, pelo valete, jogo pelo draw, jogo por diversas cartas.
Vou dar um C-bet, provavelmente eu vou pro chão com ele, porque ele tem só 20 blind. Ele dá cold call em posição, não bate, só que ele também não me volta. Essa mão aqui dele normalmente é mão com valor de showdown value. Eu vou dar check e tentar pegar uma free card. Pode bater muitas vezes no river, ele não dá crédito eu levar. Na mesa 3 aqui eu poderia apostar. Eu não vou apostar não. Tem pouca ficha. Aqui é o seguinte, eu tenho que pagar 45 para ganhar 2,12. É quase 1 para 3 ou 1 para 3. Para dar esse call a longo prazo pensando só na sequência, ele não é positivo. Eu tenho um pouco para trás, a mão acaba aqui. Vou decidir não pagar. É uma mão que é complicada de você largar, mas ao mesmo tempo também eu prefiro errar largando essa mão do que pagando e vendo mais ou coisa do tipo. Aqui eu dei call na mesa 3 com parte 7 mine, mesma história. Por exemplo, se eu tivesse uma trinca de 9, 8 ou 2 aqui, apesar de eu achar que alguém trincou também, possivelmente eu iria pro chão, mas vamos ver como vai desenrolar a mão. O Donk aqui deu lead, o outro deu 3-bet, o outro deu 4-bet, eles estão indo pro chão. Como eu falei, a mão, da forma que ela foi jogada, tem muita cara de trinca, de verdade, de experiência de jogo. Vamos lá. Jogador da raise, eu dou call, da call, da call. Aqui, se você for ver, é uma mão que, por exemplo, vamos estimar o range dos caras aí, tentar fazer uma leitura boa, que foi o que eu tentei fazer no momento da jogada. O Donk aqui, ele dá lead. Bom, vou jogar mesa 1 aqui contra o Donk, eu vou betar razoável, ele tem pouco pra trás, então fica fácil de atolar. Aqui eu vou dar C-bet, mesa 3, tem um par de 9, gut shot contra Donk, mãos bem tranquilas, C-bet. Voltando a falar sobre essa mão aqui, o Donk aqui fora de posição, ele dá Donk bet, lead, baixa. Lead, ou seja, ele paga e sai apostando Donk bet, né? Ele não representa muita coisa, mas eu largaria na minha situação aqui com esse 7-7. Esse jogador, o René, ele volta o Donk. Teoricamente também não significa necessariamente uma mão muito forte. Pode ser um 9 rei, par de 10, 9 8, 9 ás. Mãos que ele sabe que ele está ganhando aqui do Donk. E dá pra ir pro chão, é bastante lucrativo contra esse cara. Só que aí, esse jogador aqui, esse Gevaerodin, ele volta ficha aqui em cima desse jogador que está fora de posição e tal. Num bordo desse, eu vejo muita força. Ele representa aqui no mínimo as ás, rei, rei, dama, dama. Talvez valete, valete. Talvez ás e rei, que não está muito crente. Nesse limite não é de se surpreender muito, mas provavelmente aqui ele aposta a mão mais forte. 2 par, as ás, rei, rei. Trinca. Trinca tá no range dele de fazer isso com certeza. E como eu falei, você pode jogar a mão bem straightforward, porque quando você acertar e acertarem também, é que aqui foi trinca contra trinca, tudo bem. É mão que ia acabar desse jeito mesmo, provavelmente, mas um overpair, uma carta aqui, tipo, se esse cara aqui tem um valete, valete, 10, 10, dama, dama, rei, rei, ás, ás, provavelmente ele não larga. Então não tem por que fazer slow play. Principalmente num bordo desse, que é bastante draw. Flush draw, sequência, 8 e 9 tá no meio, da sequência pra baixo, sequência pra cima. É uma mão aqui bem tranquila de você foldar. Mesmo um ás, ás, rei, rei aqui, nessa situação, você pode foldar tranquilamente.
Muito melhor você foldar um Ás, Rei aqui e ver que numa situação dessa você foldou mal do que você pagar e tá perdendo, que é o que vai acontecer na maioria das vezes. Então é uma mão bem tranquila aí de se foldar. Ficou basicamente face de up essa jogada, a força da mão deles. Mesa 4, Donk da Open Limp de MP. Eu tenho Rei Valete no cutoff, eu vou tentar isolar, jogar em posição contra ele. 8 e 9 aqui. É uma mão que eu posso tentar roubar. Ele tribeta 14% do Big Blind. É uma situação, ele tribeta até que bem. É uma mão trick. Eu vou dar fold. Eu não vou ficar jogando esse tipo de mão não. Fora de posição. Bom, mesa 4 da Open Limp, Donk. Eu dou Reis, ele paga. Eu dou C-Bet, ele paga. Bate o Ás que dá sequência. O Ás dá 2 par, 5 Iás, 4 Iás que pagou o flop e não quis desistir pra dama. A dama, talvez ele ainda continue apostando. O dama Iás tá no range dele. Difícil também, mas tá. Apesar de eu ter um draw aqui, gut shot. Se ele tem a dama, talvez 3 rei. É bom que não vale a pena. Não tem por que eu jogar não. Mais uma vez, jogar um jogo bem tight, bem sólido. Eu vou jogar mais algumas mãos aqui. Eu vou encerrar essa sessão. Espero que tenha dado para comentar um pouco aí sobre o jogo. Minha visão sobre Donk, regular. Você vê que eu nem falei muito sobre regulares aqui. Nenhuma nota muito digna de regular. Mais sobre Donk. Donk você vai ter bastante. Você vai querer jogar mais mão contra Donk em posição. Contra regular também, né? Você quer jogar todas as mãos em posição, mas muito mais contra Donk. E regular nesses limites você não vai ter tanto embate contra eles. As mãos vai ser mais teoricamente mais tranquila. Porque se for ver bem aqui, ó, os regulares, né? Na mesa 4 tem esse jogador que está na mesa 1 também. Ele é tight. É um jogador que tem uma agressividade baixa, tribete baixo. Se ele te tribetar, é mão que você te tribetar ou te der muita ação, você tem que reavaliar a força da sua mão. Às vezes top par com top kicker já não é tão bom. Não é tão difícil de jogar contra um jogador assim. Que ainda na mesa 4, esse Sense Fall 15/13, ele é bastante tight, só que tem 47 mãos só. Mas já deu pra ver em 47 mãos que ele é tight. Ele tribeta pouco, folda muito. Então assim, é um cara que ele joga muito mais tight do que esse range que a gente tá jogando. É um jogador mais fácil de explorar. A gente aí tá jogando essa estratégia dessa forma. Te diria que é basicamente aí 18, 16, 20, 17, 20, 18, depende do dia, depende da quantidade de mão. É basicamente essa estratégia 18, 16 aí, tribetando bem, dá pra você ser agressivo na medida certa. E uma coisa que eu já falo, né, que eu peguei de dica também, isso é uma coisa que você pode levar. A mesa 2 eu vou foldar pelos motivos que eu já falei antes. Poderia tentar abrir aqui contra esse jogador que nunca defende os blind. Uma vez ou outra você pode até abrir, não é nenhum pecado não, mas tenta não fazer isso, porque você vai acabar pegando um gosto por roubar esse blind e depois você vai ficar jogando muitas mãos. Aí o jogador vai perceber isso, ele vai te tribetar. Aí você vai querer começar a levelar, você vai tribetar e você vai falar, ele me tribetou porque eu tô abrindo light, então eu vou dar 4bet. Cai fora desse tipo de pensamento. Nem é esse o objetivo, nem precisa disso pra ser lucrativo. E nem é marginal lucrativo, é você ser bastante lucrativo, você não precisa cair nesse tipo de armadilha. Como eu tava falando sobre as mãos,
uma dica que eu deixo aí: o jogador nesses limites, te diria que regular, donk, tanto faz. Os jogadores normalmente jogam as mãos muito por valor. Os donks blefam muito menos do que você pensa. Normalmente eles apostam, tudo bem, eles apostam middle pair, bottom pair, top pair e kicker ruim, mas isso é em pote pequeno. Pote grande, quando você vê muita força do donk, ele tribetando, forbetando, dá crédito, tende a largar assim, né? É o que eu tô falando. Reavalia a força da sua mão. Não joga achando que você tá muito na frente do range do cara que tá fazendo isso não, que é blefe, que na maioria das vezes não é blefe. E mãos tipo 10, Ás e 3 aqui que ele me deu cold call, eu vou sair apostando, não é porque tem um Ás no bordo não que eu não vou apostar. Como eu disse, reavalie a sua mão, mas também não perca valor das mãos. Aposte. Você deu raise, deu cold call aqui o donk, bate um bordo desse, beleza, ele tem draw pra sequência, tem draw pra flush, tem dois par, tem trinca, tem, mas também tem um monte de outras mãos que você tá ganhando. Rei dama, rei valete, 10 e dama, cartas de flush em geral, qualquer coisa que deu na cabeça do Donk aqui que ele resolveu jogar, rei 4 de paus, coisas do tipo. Então você aposta, se o Donk te pagar, provavelmente você está na frente. Se ele te voltar, você reavalia a força da sua mão. Como eu disse, é muito melhor você errar foldando uma mão do que você errar pagando e ficar spill e queimando dinheiro. Bom, eu vou encerrar aqui. Espero que tenha ficado claro. E até a próxima.